Abra no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 16. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 16. Vamos ler e vamos meditar num assunto que eu creio é de interesse de todos aqui. Não há ninguém que não tenha interesse nisso, porque diz respeito a algo que envolve qualquer ser humano, e você vai entender. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente vai acontecer o quê? Morrerás. Então, Deus deu ordem ao homem, não foi uma sugestão, aquilo ali não era uma boa ideia, não era uma sugestão, era uma ordem. Havia um jardim, Deus plantou um jardim, e esse jardim estava repleto de árvores com os mais diversos frutos, mas no meio do jardim havia uma árvore, ficava bem no meio do jardim, e essa árvore tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que dessa o homem não podia comer, só uma, podia comer de todas, mas de uma árvore ele não poderia comer. E Deus deixou bem claro qual seria a consequência da desobediência. Ele disse: porque no dia em que dela comeres, morrerás. Foi isso que ele disse? Não, certamente morrerás. Você sabe que existem determinadas palavras, quando você lê a Bíblia, que precisam de uma atenção para você não perdê-las, porque uma palavra muda o sentido. Uma coisa seria Deus dizer: porque no dia em que dela comeres, morrerás. Mas quando ele fala, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, esse certamente está grifando, está mostrando que não há dúvida, não é talvez, é algo certo, é uma certeza. Se você comer, você vai morrer. E eu não preciso ler aqui o restante da história, porque nós sabemos que ele não obedeceu essa ordem. A mulher foi induzida pelo diabo, que usou a boca da serpente, e ela comeu do fruto que não podia comer. E depois ela deu ao marido e ele também comeu. Então ambos desobedeceram. E eu pergunto, depois que eles comeram, eles caíram duros no chão? Como quem come veneno e Romeu e Julieta? Não. Tanto é que depois disso
eles tiveram inclusive filhos. Caim e Abel nasceram de Adão e Eva. Mas Deus tinha dito que se eles comessem, eles certamente morreriam. Aos olhos humanos, de acordo com a mente humana, eles não morreram. Mas para Deus eles morreram. Porque o conceito de morte para Deus é diferente do conceito de morte para o ser humano, para a maioria das pessoas. As pessoas entendem a morte como a morte que nós ouvimos falar. Por exemplo, na semana retrasada, nós tivemos um acidente aéreo que chocou o mundo, que chocou o Brasil, não se falou de outra coisa. Porque mais de 60 pessoas vieram a óbito por causa da queda do avião. Então, morte para a maioria das pessoas é aquilo. De ontem para hoje, o Brasil ficou de luto pela morte do tão querido apresentador, empresário Silvio Santos. Sim ou não? Então, para a maioria das pessoas, isso é morte. Morte é quando o corpo para de funcionar, o coração parou de funcionar. Morreu. Porque o ser humano, ele avalia o corpo físico. E Deus avalia o quê? A alma, a parte imaterial, a parte incorpórea, a parte que os olhos naturais não podem ver. Você não é um corpo que tem alma aos olhos de Deus. Você é uma alma que tem corpo. E esse corpo é perecível, esse corpo passa. Esse corpo se deteriora. Vai chegar uma hora que ele vai parar de funcionar. Isso é uma certeza que todos nós temos. Mas você em si, a sua alma, você não morre. Uma vez gerado, uma vez que recebeu fôlego de vida, nunca mais você vai deixar de existir. Você, preste atenção, você, eu, nós, nunca vamos acabar. Você nunca vai deixar de existir. As pessoas falam, puxa vida, eu já vi gente dizendo assim, o problema dessa vida é a morte, né? Eu não queria morrer, eu não queria envelhecer, eu não queria morrer, mas não vai morrer. O que há é uma separação da matéria. A alma não morre. O ser espiritual não morre. Se morresse, Deus já tinha matado Satanás. Tinha matado o diabo. Resolveria o problema. É só matar o diabo, acabou. Não, tudo que Deus criou, que Deus deu vida, que Deus deu fôlego de vida, não morre. Não morre. Então, bispo, o que é morte para Deus? Para Deus morrer é separar-se dele. É se separar. Então, para você entender melhor, para a nossa mente humana, que tem os limites, que é muito limitada em relação à mente de Deus, para a nossa mente humana entender melhor, vamos voltar lá à passagem de Gênesis, vamos ler de outra forma, aí você vai entender melhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente você vai ser separado de mim. Entendeu? Isso é morrer. Você já ouviu assim, quando uma pessoa tem um problema com outra e diz assim, você morreu para mim? Talvez você já tenha dito isso para alguém.
Tomara que não, e se disse, tomara que você perdoe, porque senão mágoa, vai te levar para o inferno. Mas aí fora é comum a pessoa às vezes olhar para outra e falar assim: você morreu para mim, tá? Morreu, para mim você não existe. A pessoa morreu? Não morreu, ela continua vivendo, mas aquela pessoa nem, não quero te ver pintado nem de ouro. Então, o pecado traz a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação do autor da vida. Jesus é a vida, Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Sem Ele nós não temos vida. Por exemplo, você olha aí fora na sociedade e vê as pessoas fisicamente vivas, andando para lá, andando para cá, comprando, vendendo, viajando, conversando, dialogando, tendo vida social, mas dentro delas a depressão, insônia, não tem paz, vontade de morrer, desejo de suicídio. E o duro é isso, que a pessoa quer morrer, mas ela não sabe que na verdade se ela se matar ela não vai morrer. As pessoas, na verdade, elas estão andando como zumbis, elas são vivas, mortas, porque já estão vivendo separadas de Deus. Elas estão mortas em seus delitos e pecados. Então tem gente que diz assim: eu tenho medo de morrer, mas já está morta, morto vivo, porque está separado de Deus. Por isso Jesus veio ao mundo. O que separou o homem de Deus? O pecado. Porque Deus santo, um Deus santo, não pode habitar em alguém sujo. Não há como é que Deus vai ficar perto da sujeira? Não há como Deus, sendo santo, ficar perto do homem sujo. Imagine, você ama o seu filho sai de casa, fica 3 meses morando lá na rua, sem tomar banho, sem fazer nenhum tipo de higiene, defecando na roupa, e depois de 3 meses ele chega em casa todo sujo e diz assim: mamãe, me abraça, te amo. E você tomou o seu banho, está limpinha, você vai dizer assim: eu te amo, mas não dá. Vai tomar um banho, vai se limpar, depois eu te abraço. Não é assim? Porque se você está limpo, você não suporta a sujeira, o mau cheiro, embrulha o estômago. Então Deus é puro, Deus é santo. E quando a Bíblia diz que a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso eles iriam morrer, é porque sem comer da árvore, sem provar da desobediência, eles não tinham conhecimento do bem e do mal, eles só conheciam o bem. Não havia maldade, eles não tinham maldade, eles só conheciam o bem. Quando você tem conhecimento do bem e do mal, então a pessoa tem maldade, a pessoa tem malícia. Veja que o diabo astuto, desgraçado, diz para Eva assim: certamente que vocês não vão morrer, é que vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Então Eva deve ter pensado assim: espertinho, ele queria esconder da gente, ele não quer que a gente seja igual a ele. Entendi, por isso que ele não quer que eu coma. Comeu, e os olhos se abriram para quê? Para a maldade, é a malícia. Você vê que uma criança, um bebê é puro. O bebê, quando nasce, ele é conhecedor só do bem, ele não conhece o mal. A criança ela não vê perigo em nada, ela não vê maldade em nada. Você tem que tampar, isolar as tomadas da casa, senão ela mete o dedinho.
Ela não acredita que alguma coisa que ela mexa vai dar choque. Você dá uma faca na mão da criança, ela fica brincando com ela. Ela não vê maldade em nada. Você tem um filho, você tem que ficar o tempo todo, criança pequenininha, você tem que ficar o tempo todo, ela toma cuidado, não fale com estranhos, porque se vem alguém com uma balinha para ela, ela pensa que é o tio e já se abre para aquele pedófilo às vezes. Porque ela só conhece o quê? O bem. Agora, à medida que ela vai crescendo, então também ela começa a conhecer o mal, a malícia. Ela começa a fazer uso da mentira. Quando ela é inocente, ela quebra o vaso e fica do lado. Aí você chega e fala assim: quem fez isso? Ela fala: neném fez. Depois que ela toma os primeiros tapinhas na mão, aí ela, é. Aí quando quebra um vaso, ela fala: quem fez isso? Ela diz: foi o Joãozinho. Foi ele, não foi eu não. Ou seja, eu não quero colher, então eu jogo por cima do outro. Aí já entrou o conhecimento do mal, a malícia, e aí o ser humano vai crescendo torto, vai fazendo uso da mentira. Então o que Deus vê como morte é a separação dele. O que é o inferno? O inferno é a separação eterna. A pessoa vai... Você vê que a Bíblia fala da segunda morte. O que é a segunda morte? Lá no Apocalipse fala que aqueles que têm o Senhor Jesus, que recebem salvação em Jesus, não sofrerão o dano da segunda morte. Poxa, se o ser humano já não vai entender o que é a primeira, imagine a segunda. O que é a segunda morte? A segunda morte é aquela que vai acontecer. Ninguém ainda passou pela segunda morte. Todos que dormiram ou morreram só passaram pela primeira. A segunda morte é depois do juízo final, quando Deus pegar todos os que estão no inferno, juntamente com Satanás e toda a quadrilha dele, e lançando esses no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre depois do juízo final. Aí chama-se segunda morte, que é a separação de vez de Deus. Lembra-se quando o rico morreu? Jesus contou essa história, que é uma história verídica. Quando o rico e Lázaro morreram, Lázaro estava no seio de Abraão, estava junto de Deus, mas o rico estava separado. E o rico pediu socorro. O rico falou: derrama um pouquinho, uma gotinha de água para me refrescar a língua. Ou seja, ainda havia, não o corpo que a terra comeu, mas ele tinha um outro corpo, tinha língua. Ele pediu para molhar a língua dele. Havia dor, ele ainda existia. E o que foi dito para ele? Quem está aí não passa para cá, e quem está aqui não passa para aí. Separação, isso é morte. Você não vai acabar, você vai apenas passar para a eternidade. João 11, 25, 26, diz assim, só para encerrar: disse-lhe Jesus, isso aqui ele disse para a irmã de Lázaro, quando Lázaro tinha sido sepultado: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Ou seja, a morte é como um sono para Deus. Você, na verdade, se você crê em Jesus, quando você morrer, aí é que você vai viver. Aí é que você vai ter vida. Amém, pessoal? E todo aquele que vive, quer dizer, você vive, você já tem vida com Jesus, e crê em mim, crê nele, nunca o quê? Irá morrer. Crês tu isto? Então,
não tem morte. Por isso que se você tem Jesus, se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e tem andado em justiça, vivido em obediência, você pode dizer: o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Agora, se morrer no pecado, se morrer longe, se morrer já morto, porque quem está sem Jesus já está morto, está separado de Deus. Por isso que a alma grita, por isso que tem depressão, por isso que geme, chora, sofre. Se morrer assim, então estará eternamente separado de Deus. Só há como resolver esse problema em vida. Depois da morte, não tem choro nem vela. Quem entendeu direitinho? Fique de pé.